Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 7 a 9 do livro de Isaías, versículos 1 a 2 do capítulo 7. A situação política era tensa em Jerusalém. No início da década de 730 a.C., o agressivo rei assírio Tiglat-Pileser III estava ocupado com sua fronteira ao norte. Durante esse período, Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, juntaram forças para resistir ao quase certo ataque assírio que seguiria a vitória de Tiglat-Pileser no norte. Rezim e Peca queriam que Judá os apoiasse, porém Acaz não queria se envolver com essa aliança. Por essa ocasião, ele podia já ter pago, ou pelo menos pensava em pagar, aos assírios para que o livrassem desses reis. Provavelmente ele temia Tiglat-Pileser, mas aparentemente percebeu que a coalizão sírio-efraimita constituía uma ameaça mais imediata. Versículo 3. O nome do filho de Isaías, Sear-Jazub, significa um remanescente voltará. Este nome destacava a intenção de Deus de preservar um grupo fiel de pessoas para executar o seu plano de salvação. Versículo 4. Dois reinos estavam prestes a ser destruídos: Damasco, em 732 a.C., por Tiglat-Pileser III, e Samaria, em 722 a.C., por Sargão II. Versículos 5 e 6. Embora não exista nenhuma outra referência certa a Tabeal na Bíblia ou fora dela, as intenções políticas de Rezim e Peca eram claras. Eles queriam remover a casa do trono por causa de sua relutância em juntar-se à coalizão deles e pretendiam instalar um rei que fosse apenas uma marionete, que seria mais facilmente manipulado. Versículos 7 a 9. Deve-se rejeitar as ameaças humanas e confiar firmemente nas promessas divinas, pois o Senhor Deus veta as intenções humanas. O reino do norte sucumbiu à Assíria em 722 a.C. e por volta de 670 a.C., a identidade étnica do antigo reino teria sido decisivamente transformada devido à importação dos colonizadores estrangeiros. Pessoas de outras terras foram enviadas para colonizar o território antigo do Reino do Norte e acabaram se relacionando com os israelitas. O povo descendente passou a ser chamado de samaritanos. O reino do sul, Judá, tinha ainda uma oportunidade para se agarrar em Deus, mas sua fé deveria ser firme. O jogo de palavras, não crerem e não permanecerão, relaciona a incredulidade à instabilidade. A incredulidade em Deus desestabilizou tudo em Acaz, não somente sua vida religiosa. Versículos 10 e 11. O convite do Senhor a Acaz estabelece a possibilidade de um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas ou em cima, nas alturas, claramente convidando Acaz a pensar além dos sinais naturais e indicando que o sinal envolve mais do que um mero nascimento normal. O propósito de um sinal era dar a Acaz ainda mais razão para ter confiança em Deus em vez da Assíria, para livrá-lo de Rezim e Peca. Versículo 12. Acaz simula respeito pela lei, como está em Deuteronômio 6, versículo 16, mas na realidade ele quis lançar mão da falsa piedade para encobrir a má vontade e a falta de fé, evitando o confronto com Deus. Versículo 13. Ao ouvir a recusa de Acaz, o profeta ampliou seu público além de Acaz para incluir toda a casa infiel de Davi. A nação tinha se tornado culpada de aborrecer a Deus. Versículos 14 a 16. O hebraico para virgem tanto pode significar alguém que não teve relações sexuais, quanto uma jovem antes do casamento. Geralmente, ambas as implicações são aplicáveis. Este sinal tinha aplicações imediatas e futuras. A aplicação imediata se referia a uma noiva jovem que teria sido virgem até o momento do seu casamento. Antes que seu filho fosse crescido bastante para discernir o certo do errado, os reis da Síria e de Israel seriam destruídos. O cumprimento final desta profecia veio através do nascimento virginal de Jesus Cristo, em Mateus 1, versículo 23. Maria era virgem e permaneceu virgem até que deu à luz Jesus, em Mateus 1, versículos 18 a 25. Jesus foi concebido através de um milagre do Espírito Santo em vez da união sexual de Maria com um homem. O filho da Virgem se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Este nome assumiu um significado novo e mais profundo quando Jesus Cristo, filho unigênito de Deus, entrou no mundo. Versículo 17. Não seria apenas a Síria e o Reino do Norte que haveriam de experimentar a devastação assíria. Judá também experimentaria a punição de Deus. Como eventos posteriores mostraram, o pagamento a Tiglat-Pileser para cuidar do problema de Acaz com o norte não foi a melhor estratégia. A partir desse ponto, Acaz pagou um pesado tributo como vassalo da Assíria. Isso pode ser visto em 2 Reis 16, versículos 10 a 18.
Versículos 18 e 19. O Egito se caracterizava por ter muitas moscas e a Assíria por ser uma terra que tinha muitas abelhas. Esses insetos representavam os exércitos desses poderosos países que o Senhor convocara para aniquilar Judá e levar seu povo para o exílio. Nem mesmo os lugares mais inacessíveis do país ficarão livres da presença dos exércitos inimigos. Versículo 20. Rapar a cabeça era sinal de lamentação e uma maneira de humilhar inimigos vencidos. Acas tinha contratado a Assíria para ajudá-lo contra a Síria e a Samaria, mas o Senhor usaria a Assíria para, em lugar disso, humilhar Israel. Versículos 21 a 25. Os ricos campos cultivados de Judá seriam pisoteados até transformar-se em pastos, tornando-se apropriados apenas para apacentar o gado. Não mais seria um lugar de agricultura abundante, uma terra que mana leite e mel, mas se transformaria numa terra onde cresceriam apenas espinhos e abrolhos. Agora nós vamos estudar o capítulo 8, versículos 1 a 3 do capítulo 8. O nome do segundo filho de Isaías significava apressando-se ao despojo, apressou-se à presa. Despojo ou espólio se referia ao resultado de uma guerra e aos tesouros que eram tomados pelo exército conquistador. O nome predizia não só a destruição da Síria pela Assíria, mas também a destruição de Israel. A presença de testemunhas indica que a escrita dessa profecia possuía a força de um documento legal. Se a profecia não se cumprisse, então essas duas testemunhas poderiam atestar sua falsidade. Se ela se cumprisse, elas podiam proclamar que ela foi escrita antes do fato e não depois dele. É possível que esse Urias seja mencionado em 2 Reis 16, versículos 10 a 18. Versículo 4. O ponto da profecia é que dentro de poucos anos o exército assírio avançaria para esmagar Damasco, a capital da Síria de Rezim, e Samaria, a capital do reino de Israel ao norte, cujo rei era Peca. Os assírios iniciariam a sua invasão antes que o filho de Isaías tivesse aprendido a falar. Versículos 5 a 8. As águas de Siloé se referem ao pequeno canal que trazia água de tanques no lado externo de Jerusalém para dentro da cidade. Aqui elas representam o próprio Deus em contraste com o impetuoso rio mencionado no versículo 7. Desse modo, a rejeição por parte de Judá de Siloé significa sua rejeição de Deus. As águas do rio, fortes e impetuosas, representam o rei assírio e, consequentemente, o poder assírio. Ao recorrer à ajuda de Tiglat-Pileser contra a aliança Ciro-Efraimita, a casa estava escolhendo uma nação estrangeira em vez de Deus. As águas que representam a Assíria subirão até o pescoço de Judá. Eles não serão submersos, mas terão de pagar um tributo anual. Ocasionalmente, o exército assírio ameaçaria a própria existência independente de Judá. Versículos 9 e 10. Em vista do futuro triunfo do Emanuel, Isaías anuncia que os inimigos de Deus que se ajuntam contra o seu povo serão despedaçados. Em todos os tempos e em todas as situações, até mesmo nas anteriores à primeira vinda de Cristo, Deus está conosco. Versículos 11 e 12. Deus falou com Isaías para que ele não se amoldasse às crenças do povo. A conspiração pode se referir à aliança entre a Síria e o reino de Israel ao norte contra Judá, ou talvez a uma aliança intrajudaica contra o partido pró-assírio de Acás. Qualquer que fosse a aliança em vista, o ponto é que Isaías não devia estar receoso como estava o povo. Versículos 13 e 14. O temor a Deus obscurece todos os outros temores. A razão pela qual Isaías e as outras pessoas não deviam temer alianças ameaçadoras é que Deus é o único que devia ser temido. O santuário salienta a santidade de Deus e sugere que ele proteja o seu povo. Todavia, uma vez que o rejeitaram, os judeus haverão de conhecê-lo como pedra de tropeço. Versículo 15. Muitos acreditam que este versículo é uma profecia que antecipa o tropeço de Israel ao rejeitar o Messias na sua primeira vinda. Versículo 16. O testemunho, também chamado de lei, se refere às palavras de Deus que vieram a Isaías. Elas deveriam ser guardadas com segurança pelos discípulos de Isaías. Eles conservariam as profecias de Deus protegidas até que os eventos comprovassem a sua veracidade. Versículo 17. Por causa do pecado de Judá, Deus removeria a sua presença salvadora ao esconder o rosto do seu povo, ou seja, da casa de Jacó. Os fiéis, representados por Isaías, aguardariam o seu infalível retorno. Versículo 18. Quanto aos acontecimentos históricos, as palavras referem-se a Isaías e seus dois filhos, que eram sinais e cujos nomes tinham significados proféticos. Versículos 19 e 20. O povo queria que Isaías se dedicasse à necromancia para consultar os mortos. Tal adivinhação era rigorosamente proibida em Deuteronômio 19, 18, versículos 9 a 14. Eles deviam colocar sua confiança em Deus e buscar somente a sua orientação por intermédio de sua palavra. Versículos 21 e 22. A imagem
desses versículos é sombria para os que já se encontravam frustrados, desesperados e com raiva, a ponto de até mesmo amaldiçoarem a Deus. Tudo porque eles se recusaram a receber a veracidade das coisas que Isaías estava profetizando a respeito da opressão que viria da parte de outras nações. Agora nós vamos estudar o capítulo 9, versículo 1 do capítulo 9. Zebulon e Naftali eram duas tribos do norte duramente atingidas pela invasão assíria. Nessa época, os assírios reduziram as posses de terra do Império do Norte e integraram 3 novas províncias ao seu império. Essas 3 províncias eram chamadas de Magido, ou Galileia, Duru, caminho do mar, e Gal-Asa, além do Jordão. Essas terras seriam as primeiras a verem a nova era gloriosa, pois Jesus iniciou sua missão mundial pela Galileia. Versículo 2. A invasão assíria trouxe grande devastação, mas o povo ainda tinha grande motivo para ter esperança, pois a luz resplandeceu com a vinda do Messias. Versículos 3 e 4. Finalmente, o Senhor libertaria a nação de Israel do domínio da Assíria, da Babilônia e de qualquer outro poder estrangeiro que a tivesse oprimido. O tipo de libertação descrita pela profecia parecia impossível. Afinal de contas, a Síria era uma potência mundial e o povo de Deus estava fraco e oprimido. Assim, a profecia alude ao dia dos midianitas. Isso se refere aos eventos de Juízes 6 e 7, quando Gideão, com um punhado de soldados, mas com o poder de Deus, derrotou os opressivos midianitas e os lançou fora da terra. Versículo 5. O mundo não mais necessitará dos acessórios e aparatos de guerra, porque um tempo de paz universal se seguirá ao retorno de Cristo. Versículo 6. Esta é uma profecia sobre o nascimento do Messias, o ungido, ou o Salvador, Jesus Cristo. Seu nascimento aconteceria em momento e lugar definidos na história, de um modo único e maravilhoso. Isaías registra 4 nomes que caracterizariam o Messias. Ele é maravilhoso conselheiro. O Messias seria uma maravilha sobrenatural, demonstrando este aspecto de seu caráter através de obras e milagres poderosos. O maravilhoso conselheiro possuiria sabedoria perfeita. Suas palavras e mensagens revelariam o plano de salvação de Deus, levariam as pessoas a um relacionamento correto com Deus e lhes daria a vida eterna. Deus forte. Na pessoa de Jesus Cristo, toda a plenitude de Deus, sua natureza e seu caráter existiria em forma corpórea. Em outras palavras, Jesus Cristo seria totalmente Deus e totalmente homem. Pai da eternidade. O Messias não só mostraria o caminho ao Pai Celestial, mas ele mesmo seria um reflexo perfeito do Pai, amando, protegendo e suprindo as necessidades dos seus filhos. Príncipe da paz. A sua vinda à terra traria as pessoas para um lugar de paz com Deus, libertando-as do pecado e da morte espiritual. Versículo 7. Deus chamou Abraão para ser o canal da bênção para o mundo inteiro, e este era o propósito de vida de Israel em sua terra. Isaías concentra a esperança messiânica sobre um herdeiro de Davi, que estenderia seu reinado a partir de Israel, a fim de incluir todos os gentios e, deste modo, trazer-lhes, por fim, a bênção de conhecer o Deus verdadeiro. Jesus Cristo vai estabelecer o seu reino e reinar em paz. Versículos 8 a 10. Os pecados por excelência do povo de Deus, soberba e orgulho, são novamente apontados. Eles acreditavam que não precisavam de Deus para sobreviver e prosperar. Continuavam em sua soberba mesmo depois de sofrer uma devastação nas mãos de Tiglat-Pileser. De maneira totalmente insensata, afirmavam que não apenas podiam reconstruir, mas que podiam até melhorar de vida com seus próprios recursos e a própria força. Versículos 11 a 13. Rezim era o rei da Síria, cujos inimigos eram a Assíria e seus vassalos. Israel estava cercado por inimigos a nordeste, os sírios, e imediatamente a oeste pelos filisteus. A mão estendida castigaria o povo com algo além do que já haviam experimentado. A punição de Deus ao seu povo pretendia convencê-lo a retornar aos seus caminhos, mas esse povo era tão insensível de mente e espírito que não respondeu. Versículos 14 a 17. Depois da primeira incursão assíria no norte, em 733 a.C., Israel continuou em seus caminhos pecaminosos. Deus logo trouxe um juízo mais devastador em 722 a.C., encerrando sua existência independente. A expressão a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, aponta para uma totalidade, mas a cabeça e a cauda também costuma apontar para as lideranças civis e religiosas. Em especial, eram os líderes, inclusive o ancião e o profeta, os responsáveis pela direção errada seguida pelo povo. A maldade agravada de Israel estendia-se a todas as classes do povo, mesmo entre os órfãos e as viúvas, que eram frequentemente alvos de especial misericórdia de Deus. Versículos 18 e 19. A devastação é vista como consequência natural da própria impiedade e também como resultado da ira.
O pecado desintegra os relacionamentos humanos, até mesmo o amor fraternal. Versículo 20. A ganância das pessoas levou-as a consumir tudo e todos em seu caminho. Por fim, sua fome faz com que se voltem contra si mesmas. Versículos 21. Manassés e Efraim eram duas grandes tribos do norte, cujos pais fundadores eram irmãos, os filhos de José. Eles se voltaram um contra o outro, ilustrando a falta de compaixão para com um irmão. Em seguida, eles juntos se voltaram contra Judá. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 7 a 9 do livro de Isaías.